Um novo esquema de corrupção da esquerda foi escancarado e a Polícia Federal já começou a indiciar deputado por deputado envolvido nessa suspeita. A esquerda está em pânico e com os novos fatos que surgiram, o formato das próximas eleições no Brasil pode sofrer uma mudança radical. Pode mudar completamente. Esse domingo tá cheio de reviravoltas e o que tá prestes a acontecer com certeza vai entrar para a história do país. Então, meus amigos, preparem-se para mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou Ana Paula e sejam muito bem-vindos. Mas antes de começarmos, se você quer estar por dentro de tudo que acontece no cenário político nacional e internacional, e também deseja a verdade, a primeira coisa que te peço é que se inscreva no canal. Muita gente assiste, comenta quase todos os vídeos, mas ainda não está inscrito, e isso pode fazer o YouTube parar de recomendar meus vídeos para você. Então, é importante se inscrever e fazer parte desse movimento de luta pela liberdade, pela fé, pela família. Além disso, deixa aquele joinha que fortalece aí o meu trabalho, porque essa é a única forma do YouTube enviar esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe também esse conteúdo o máximo possível que você puder, para que mais brasileiros tenham acesso a essa informação séria e independente, sem manipulação da mídia. Eu conto muito com o apoio de vocês e também espero você lá no nosso Insta, Mentes Direitas. Lá vamos debater ainda mais esse cenário político, faremos lives e teremos muitas novidades. O link tá aqui no primeiro comentário. Bora lá, gente, olha só. Talvez você ainda não tenha percebido a gravidade da situação no Brasil. Esse novo esquema de corrupção da esquerda, recentemente descoberto, ele abalou toda a estrutura de um governo que já está em queda. Fontes indicam que a esquerda está perdendo cada vez mais poder e influência no Congresso, e seus próprios membros já enxergam o risco de um fim político. Até onde vai a lealdade quando o barco começa a afundar? E para agravar a situação, o próprio ministro do STF, Flávio Dino, amigo íntimo de longa data do Lula, criticou duramente o governo por sua inércia diante das queimadas. Dino chamou as queimadas de um dos maiores desastres ambientais dos últimos 100 anos e autorizou a abertura de créditos extraordinários para combatê-las, irritando profundamente Lula e seus aliados, segundo fontes. Será que essa amizade de longa data poderá rachar? O STF estaria começando a se afastar de um governo que está desmoronando aos olhos de todos? E tem mais. Alexandre de Moraes, ministro do STF, continua demonstrando sua falta de imparcialidade. Suas atitudes extremas mostram claramente de que lado ele está, provando que suas decisões são motivadas por influência política e não jurídica. E isso é revoltante. E aposto que o que ele fez vai te deixar de estômago embrulhado. Entre os 513 deputados e 81 senadores, ainda não temos maioria suficiente para salvar o Brasil. Será que é o quê? Medo? Conivência? Eu quero saber sua opinião. Enquanto muitos ignoram o que está acontecendo, a esquerda continua desesperada para tentar se manter aí no poder, tentando agradar as minorias. Um exemplo absurdo foi o caso em que o Toffoli, ele obrigou a Argentina a soltar um preso suspeito de ligação com o PCC. Segundo a própria Folha de São Paulo, que trouxe essa notícia, em 7 anos, mais de 30 chefes do PCC saíram pela porta da frente das prisões com decisões definidas da justiça. O que será que está acontecendo com o nosso país? Mas, gente, calma, que a esperança renasce. Bolsonaro pode voltar a ser elegível. E isso reacende a fé dos brasileiros. E o melhor, a direita já tem um plano estratégico para resolver os problemas atuais. Eu vou detalhar essa jogada de mestre, então fica aqui que a notícia é quentinha. Fica até o final do vídeo, porque a informação que eu trago é essencial para que todos entendam o que está em jogo, inclusive sobre essa mudança aí das urnas, tudo bem? Bom, gente, olha só. Começa aqui
com essa suposta traição que muitos aliados ao Lula estão acusando o Dino. Saiu aqui em todas as matérias dos jornais o que aconteceu. O Dino, ele criticou o governo Lula pela demora em ações contra as queimadas. Aqui na matéria mostra que o Brasil tem enfrentado uma série de problemas ambientais, sendo as queimadas um dos mais preocupantes, e recentemente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, manifestou sua preocupação com a postura do governo ao lidar com essa questão. E isso abalou aí a ala petista, porque o Dino é amigo íntimo do Lula e de anos, desde quando eles eram novinhos. E ele criticou a demora do governo do Luiz Inácio Lula da Silva em reconhecer a gravidade das queimadas que assolam o país. E numa decisão que ele tomou no último final de semana, o Dino destacou a urgência da situação, a necessidade de ações imediatas para combater os incêndios, e para o ministro, a degradação acelerada do planeta coloca o Brasil em uma posição crítica, enfrentando um dos maiores desastres ambientais dos últimos 100 anos. Então tá aqui na matéria, né? E isso repercutiu aí de uma forma muito grande. Apesar de sua decisão ter oferecido alívio fiscal ao executivo, Dino enfrentou críticas de alguns setores do governo que consideraram sua ação como um ativismo judicial. Em particular, foi destacada a inclusão de fotos coloridas dos incêndios e de uma onça pintada ferida pelo fogo em sua decisão, o que não é comum em sentenças jurídicas. Em conversas reservadas, alguns integrantes do governo expressaram surpresa com a abordagem de Dino. No entanto, o magistrado manteve sua postura e não respondeu às críticas. Então, parece que teve uma rachadura aí, já começou, né, a ter uma rachadura no STF entre o Poder Judiciário e o governo do Lula. Então, vamos acompanhar, tá? Aqui as pesquisas indicam que a imagem do presidente Lula tem sofrido desgaste devido à crise das queimadas. Então, a gente vê o governo do Lula em uma queda livre. Vamos continuar aqui para vocês ainda entenderem toda essa gravidade. Eu trouxe aqui que o Moraes, ele ainda toma atitudes que são consideradas imparciais. Olha só o que saiu na Gazeta do Povo. Moraes mantém mãe de 2 crianças presa por 14 meses sem denúncia. Gente, eu vou explicar para vocês, saiu aqui na Gazeta do Povo, olha só. Presa sem denúncia por mais de 1 ano e 2 meses, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos segue longe dos filhos de 6 e 9 anos de idade desde o dia 17 de março de 2023. A ordem de prisão foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal após a mulher ter participado das manifestações do dia 8 de janeiro. Abre aspas, ela não entrou em nenhum prédio público, mas foi fotografada escrevendo com batom a frase "Perdeu Mané" na estátua à Justiça, localizada em frente à sede do STF. Fecha aspas, relata o advogado de defesa, que é o Ranieri Gonçalves Martini, que recebeu a denúncia do Ministério Público sobre o fato cerca de 420 dias após a prisão, apesar do prazo máximo permitido ser de 35 dias. Abre aspas de novo. Nesse tempo, solicitamos 8 vezes que Débora fosse para a prisão domiciliar porque ela tem o direito de esperar a sentença em casa com os filhos, mas todos os pedidos foram negados. Fecha aspas. Lamenta Martini, ressaltando que a saúde dos meninos foi afetada e que seus direitos fundamentais foram violados, já que não podem ser privados da convivência materna. E um dos tratados a respeito do tema é a Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi adotado pela Assembleia da ONU em 1990 e estabelecida no Brasil pelo Decreto 99710. Segundo o documento, o Estado tem o dever de zelar para que a criança não seja separada dos pais e deve garantir que todas as ações de tribunais e autoridades considerem o interesse maior da criança. A Gazeta do Povo, Rodrigo, doutor em Direito do Estado, afirma que o artigo 318 do Código do Processo Penal estabelece que o juiz pode substituir a prisão preventiva por domiciliar para mulheres com filhos de até 12 anos de idade. Inclusive, em 2018, o STF concedeu habeas corpus coletivo para favorecer todas as mulheres presas que se encontravam nessa situação, recordou o jurista. Então, gente, a gente vê aqui o absurdo. Enquanto isso, olha só a diferença. A Deolane Bezerra, lembra? Grande aliada aí do Lula, que apoiou bastante a campanha dele lá em 2022. Foi presa, tá presa ainda.
por suspeita de lavagem de dinheiro, crime, associação à organização criminosa, jogos ilegais. E ela conseguiu reverter a prisão preventiva em domiciliar porque ela tem uma filha de 8 anos. Só que no dia que ela saiu da prisão, o que aconteceu? Ela descumpriu todas as regras para ter a prisão domiciliar. E ela, por ter descumprido, voltou para a prisão. Só que agora saiu aqui, tá em todos os jornais, mostrando que a Deolane, ela pode deixar a prisão após constrangimento ilegal. Então eu queria trazer aqui para vocês, meus amigos, que a desigualdade na aplicação da lei no Brasil tem se tornado cada vez mais evidente. E o STF, especialmente nas decisões do Alexandre de Moraes, tem contribuído para essa injustiça. É inaceitável que uma mãe de 2 crianças esteja presa 14 meses sem sequer ser denunciada por causa de sua participação nas manifestações do 8 de janeiro, enquanto figuras como Deolane Bezerra, envolvidas em investigações de organização criminosa, lavagem de dinheiro, ela consegue ter as prisões preventivas convertidas em domicílio, por ter também filho menor e agora sob denúncia de constrangimento ilegal. Isso levanta uma questão crucial. Os crimes associados a uma manifestação são mais graves que o envolvimento em uma organização criminosa? Essa disparidade no tratamento judicial demonstra uma clara seletividade e politização da justiça, que não segue a lei de forma igualitária. A longo prazo, decisões como essas corroem a confiança pública no sistema judiciário e criam um precedente perigoso, onde o poder político influencia diretamente o funcionamento da justiça, minando o princípio de que todos são iguais perante a lei. Comenta aí a sua opinião, porque não acabou não. Aí você acha, chegamos ao fundo do poço. Não, tem mais, olha só essa. Para piorar tudo, o Toffoli, ele mandou soltar ex-diretor da escola de samba Gaviões da Fiel, suspeito de ligação com o PCC. Gente, conhecido como cantor, Elvis Riola de Andrade foi localizado e preso na Argentina no início de agosto, segundo o jornal Folha de São Paulo. E aqui na matéria mostra que o ministro Dias, do STF, ele mandou soltar na quinta-feira, dia 19 de setembro, esse ex-diretor da escola de samba Gaviões da Fiel, o cantor suspeito de ligação com facção criminosa, que é o PCC, e ele substituiu a prisão preventiva imposta a Andrade por medidas alternativas, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de se ausentar da cidade em que é domiciliado e do país, além de recolhimento domiciliar noturno no período entre 23 da noite e 6 da manhã. Gente, olha que absurdo. Aí ele fala que se ele descumprir qualquer dessas medidas, aí afirma a decisão do ministro que a prisão será restaurada. Mas a mãe de 2 crianças que só escreveu perdeu mané com batom, ela não pode. Ela tem que ficar presa. Vocês estão percebendo a gravidade dessa situação, do que está acontecendo no nosso país? E ainda tem mais, gente. Aqui a Folha ainda disse que em 7 anos, mais de 30 chefes do PCC deixaram a prisão pela porta da frente. Apontados como lideranças da facção, receberam decisões favoráveis da justiça. E o tribunal disse que não pode interferir na atuação de magistrado. Então, a gente acompanha aí esses absurdos e isso embrulha o nosso estômago. O meu embrulhou, não sei o seu. Vai comentando aí pra mim. E a gente vê a esquerda tomando algumas atitudes, só que essa queda dela, que a gente fala, vem acelerando. Olha só, saiu aqui no jornal Infomone, eu tô trazendo do Infomone, mas saiu em todos os jornais também, que a Polícia Federal indicia os senadores Eduardo Braga, Renan Calheiros por corrupção. O ex-senador Romero Jucá também foi indiciado, acusado de receberem propina de cerca de 20 milhões de reais para facilitar no Congresso Nacional pautas favoráveis ao antigo grupo Hipermarcas, que hoje é o Hypera Pharma. E a Polícia Federal indiciou os senadores, o Eduardo Braga, que é líder do MDB no Senado, Renan Calheiros, lembra do Renan Calheiros? Foi bem polêmico, em um outro vídeo eu trago um pouco mais sobre isso, também do MDB de Alagoas, pelos crimes de corrupção passiva. Então, um novo esquema de corrupção aí da esquerda
acaba de ser escancarado, gente. Isso abala aí toda a ala petista também, né? Toda a ala de esquerda, porque são aliados. E aqui diz que eles estão sendo indiciados, a polícia indiciou já, tá? A polícia já tá fazendo a parte dela, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foi informado, inclusive, na sexta-feira pelo UOL. O ex-senador Romero Jucá também foi indiciado. E a acusação é de receberem pagamentos de propina para facilitar aí no Congresso Nacional pautas favoráveis a um ramo farmacêutico. A suspeita, inclusive, gente, é que a empresa pagou 20 milhões de reais para eles, para os senadores, por intermédio do empresário Milton Lira, apontado pela Polícia Federal como lobista intermediário do MDB. Olha o escândalo que caiu no colo do governo novamente. Mas, gente, a esperança, ela ressurgiu. Olha só o que saiu aqui na Folha de São Paulo. Eu vou trazer algumas estratégias e o próprio Ciro Nogueira trouxe, mas eu vou trazer outras informações a respeito do Bolsonaro estar elegível novamente em 2026, resgatando aí a direita novamente o poder sobre o país. Bolsonaro estará elegível e impeachment de ministros do STF pode ser pauta em 2026, diz Ciro Nogueira. Presidente do PP diz apoiar Hugo Mota em sucessão na Câmara e que ex-presidente fez apelo para discussão de anistia. Gente, então aqui saiu, o Ciro Nogueira trouxe por causa da Folha de São Paulo, mas a direita ela tem um plano. Saiu aqui na Gazeta do Povo, saiu aqui na Veja, saiu em vários jornais a estratégia que a direita tem. O Bolsonaro articula estratégia de alto risco para contornar inelegibilidade. Repetindo o que fez Lula em 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele tenta ser candidato em 2026, esticando a corda da polarização para poder manter os seus eleitores aí quentes, aquecidos para a estratégia de 2026. E dentro disso tudo, aqui mostra o seguinte, qual é a estratégia da direita, tá? Resumindo para vocês que a matéria é muito grande, mas eu estou só resumindo. A anistia do Bolsonaro, porque no Congresso foi apresentado um projeto de lei, está em andamento, que concede anistia a Bolsonaro. A oposição que inicialmente pregava Bolsonaro como único candidato, já admitiu abertamente a substituição do Bolsonaro na corrida, caso o projeto de anistia não dê certo. Então eles vão apelar pela anistia, vão trabalhar em cima desse projeto, essa discussão, tanto que essas eleições municipais, ela tem uma estratégia gigantesca na influência da direita no país, e eles querem formar a maioria no Congresso para conseguir pautar e aprovar esse perdão. Com esse perdão, gente, o Bolsonaro pode voltar a ser elegível, tá? O Lula, que estava na prisão, saiu da prisão. Olha a manobra que aconteceu em tudo. Foram lá, cancelaram o processo dele de condenação para que ele pudesse voltar e ser elegível. Vocês acham que o Bolsonaro, que foi só um simples processo ali eleitoral, não pode dar uma anistia, não pode ter a reviravolta? Por isso, Bolsonaro, segundo aqui a mídia, a imprensa, o que eles estão resumindo é que por isso que o Bolsonaro está dizendo que vai se eleger, que vai se candidatar para 2026, porque já está alimentando essa esperança nos eleitores para fortalecer essa influência. Caso não consiga o perdão, não é que vai dar golpe, vai não, gente, não tem nada disso, ele vai fazer tudo certinho com base na democracia. Olha, não deu certo o projeto de perdão, então vamos aqui indicar um nome para essa candidatura, mas precisamos ter o Brasil sob mão da direita novamente. Então a estratégia é essa. E dentro disso, eu quero trazer aqui para vocês o meu ponto de vista, porque assim, a estratégia da direita de tornar Bolsonaro elegível por meio de um projeto de anistia no Congresso é uma ação, ao meu ver, de política inteligente e necessária. A formação de maioria, garantir aí a sua aprovação, reforça o poder de articulação da direita, que retorna ao cenário político
uma figura que ainda representa milhões de brasileiros. Se essa anistia não se concretizar, o plano B, ele segue firme, fortalecer a influência de Bolsonaro para que ele possa eleger alguém de sua confiança em 2026, garantindo a continuidade dos valores e propostas conservadoras. A esquerda, ela não pode continuar no poder, e a direita, ela é definida de forma estratégica para evitar isso. Uma recente ação do partido do PL, inclusive, pediu aqui a impugnação da pesquisa da Veritá, onde Marçal aparece à frente. Enquanto isso, Nunes é o apoiado por Bolsonaro. Na minha opinião, isso pode fazer parte de um movimento calculista, porque a estratégia de eleger Nunes agora tem o objetivo de manter uma mão contínua para outros partidos, formando uma aliança sólida no governo, demonstrando que Bolsonaro ele não busca uma ditadura, mas sim, Bolsonaro não, mas eu falo a direita, tá? Mas sim o quê? Uma coalizão forte e equilibrada. A verdadeira direita, longe dos extremos, significa a importância de uma oposição saudável. E a gente vê aí claramente, com base nessas estratégias, a respeito disso, né? Aqui, a verdadeira direita, longe dos extremos, ela significa a importância de uma oposição saudável e do respeito ao espaço de cada partido. Afinal, derrubar todos os partidos não seria uma tentativa de ditadura? Não é isso que criticamos tanto na esquerda? A verdadeira direita, ela joga com inteligência, respeitando as regras do jogo político. O que vemos agora é a mídia tentando criar uma narrativa de rivalidade entre Bolsonaro e Marçal para dividir os governantes e enfraquecer a direita. Mas calma, gente. Essa pode ser uma tática clara da esquerda para desestabilizar o movimento. Dividir a direita só favorece a oposição e Nunes pode ser uma peça importante nesse tabuleiro, mas ainda há muitas surpresas por vir. Há até a possibilidade de sua candidatura ser cassada por conta das denúncias de coerção de servidores da Prefeitura de São Paulo. Se isso acontecer, Marçal e Boulos poderiam disputar a linha de frente, o que exigirá ainda mais estratégia, mais união. Portanto, é essencial que os eleitores da direita não se deixem levar pelas narrativas da mídia e pela aparente divisão entre seus líderes. Assista ao jogo sem desacreditar no técnico. A direita está jogando, eles têm aí uma inteligência, uma visão de longo prazo e muitas surpresas podem surgir no caminho. A união é a chave para garantir que o Brasil siga o caminho certo, longe das armadilhas da oposição. E aqui saiu no jornal, vou ler para vocês, ó, Brasil de fato, Nunes pode ter candidatura cassada por possível coerção de servidores na Prefeitura de São Paulo, denunciada pelo Brasil de fato. Então a denúncia foi feita pelo Brasil de fato, gerou um inquérito civil no Ministério Público do Trabalho, e o Ministério instaurou, no começo de setembro, esse inquérito civil para apurar as denúncias de assédio moral feitas por servidores da Prefeitura de São Paulo que foram publicadas pelo Brasil de Fato em 1º de agosto. Trabalhadores das secretarias vinculadas à Prefeitura de São Paulo receberam um link com o formulário da campanha do prefeito, a candidata à reeleição, Ricardo Nunes, e os trabalhadores deveriam responder se estavam dispostos a colaborar voluntariamente com a candidatura do mandatário. E no questionário, os trabalhadores deveriam responder se possuem redes sociais, quantos seguidores têm nessa rede, se são filiados a partidos políticos, se vão fazer campanha para algum político e se disponibilizariam seus veículos para adesivagem. Então, para a advogada criminalista Mayra Scavuzzi, o Ricardo Nunes poderá sim ter cassado a candidatura ou a diplomação, que os atos reportados configuram a princípio abuso do poder político, pois o prefeito teria se utilizado das prerrogativas inerentes ao cargo para tentar direcionar em seu favor o resultado das eleições em que é candidato, colocando-se numa posição de vantagem em relação aos concorrentes. Então, vamos acompanhar tudo isso de perto, né? E vendo tudo isso acontecer, gente, saiu aqui até na Câmara dos Deputados que especialistas recomendam a adoção do voto impresso em urnas eletrônicas. Peritos dizem que não há evidência de fraude com as urnas eletrônicas, mas afirmam que elas podem ser aprimoradas. Então,
um sistema que pode garantir mais segurança a eventuais riscos de fraude nas urnas eletrônicas. Essa foi aí a opinião sobre o voto impresso de 2 especialistas convidados para uma audiência pública que foi realizada por uma comissão especial que analisa a proposta que trata do tema da PEC 135 de 2019. Então, a PEC exige a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração de eleições. E a direita, a gente sabe que apoia o papel. A urna eletrônica é importante, mas o que custa sair ali o impresso, o seu comprovante, né? A sua garantia de voto? O que custa? Então, gente, aqui até no CNN saiu que a eleição na Venezuela teve urna eletrônica e voto impresso. Até na Venezuela. Então, por que no Brasil não pode? O que é tão grave? E aí o Barroso ele trouxe que sem chance de ocorrer no Brasil, pelo jornal Poder 360, o mesmo que aconteceu na Venezuela. O presidente do STF criticou o voto impresso, que segundo ele sempre foi o caminho da fraude. Mas o que dizer do Barroso, né? Vocês sabem quem é aí o Luiz Roberto Barroso, o do STF? Ele tá na corte desde 2013, ele foi indicado por quem? Pela Dilma. Então, assim, óbvio que ele é contra, né? Zero surpresa. Mas vocês viram que tem chance, gente. A direita se formando como uma maioria ou conseguindo fortes aliados, é possível sim ter o voto impresso, ter uma mudança em questão às eleições. Ainda mais se gera toda essa desconfiança, o Brasil precisa começar a mostrar transparência. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Obrigada, um beijo e até logo.